Olá, bem-vindos de volta, sou César Leves Spellmaier. Seguindo com as noções de processo civil, eu vou explicar para vocês um organograma do Judiciário Brasileiro, onde está cada tribunal, o que é o primeiro grau de jurisdição, o segundo. Eu sei que muitas dessas informações não são diretamente ligadas ao trabalho pericial, mas é importante para a gente que vai atuar dentro de um processo entender os tribunais, os recursos, onde o processo pode estar, onde a gente pode buscar informação relevante para o trabalho pericial. Então vamos dar uma olhada junto, primeiramente, no que é o duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição é um princípio do direito processual que garante a todos os cidadãos jurisdicionados a reanálise do seu processo, geralmente por uma instância superior. O que quer dizer isso em poucas palavras? É que todo mundo tem direito a recorrer. O processo ele vai ser julgado por uma primeira instância, mas sempre estando sujeito a um recurso por uma instância superior, um tribunal que vai reavaliar. Duplo grau de jurisdição, ele vai ser jurisdicionado duas vezes, vai ser avaliado duas vezes. Eu trouxe aqui para vocês um organograma do Judiciário Brasileiro para que a gente consiga entender direitinho onde está cada tribunal, qual é o primeiro grau de jurisdição, qual o segundo grau de jurisdição, para que quando nós estivermos lidando com o processo propriamente dito, a gente entenda, quando pegar uma decisão, o que aconteceu nesse processo, até que fase ele foi, saber se realmente ele está finalizado ou não e buscar os melhores subsídios para o nosso trabalho pericial. Vamos dar uma olhadinha então o que é cada grau de jurisdição e cada tribunal. Em primeiro lugar, existe a justiça comum e a justiça especial. A gente vai lidar mais especificamente com a justiça comum aqui, que é onde a perícia contábil civil acontece. Claro que existe perícia contábil também de matéria trabalhista, que a gente vai deixar um pouco de lado aqui nesse momento no curso para focar na matéria civil, para poder avançar e ser o mais prático possível. Bom, primeiro grau de jurisdição nesses casos são juiz de direito e juízes federais. O que determina se é uma matéria federal ou se é uma matéria estadual é a questão de envolver um ente público, um ente do governo. Primeiro grau de jurisdição, então, é o primeiro órgão da justiça ao qual o cidadão deverá dirigir um pedido de solução de conflito. A gente vai ver, quando se trata de primeiro grau de jurisdição, termos como vara, cartório, o juiz, que é quem preside a vara ou cartório, quem dirige o processo até a sua decisão final na sentença, e, é claro, a sentença, a decisão proferida é sentença. Já o segundo grau de jurisdição é a segunda instância, é a jurisdição hierárquica para a qual são dirigidos os recursos relativos às decisões do primeiro grau. Alguns elementos vão ser comuns quando tratarmos de segunda instância. Nós vamos tratar aqui de câmaras e turmas, que é o órgão para onde irá ser dirigido o recurso. Quando for justiça estadual ou justiça federal, existem as câmaras e as turmas. A gente tem que entender também que quem julga são os desembargadores, que são aqueles juízes que tiveram promoção e que seguiram a carreira e foram para se tornar desembargadores, e a decisão proferida por eles é chamada de acórdão. Isso mesmo, acórdão, porque eles acordam, eles são três julgadores que acordam sobre uma decisão. O acórdão ele pode ser unânime, ele pode ser não unânime, pode ser uma decisão por 2-1. Então a gente vai ver ali adiante num exemplo prático que eu vou mostrar, que cada desembargador vai proferir o seu voto. Existe então o relator, que é aquele desembargador que vai apresentar um relatório da ação. Vocês vão ver ali adiante no exemplo prático que eu vou dar, que toda decisão ela tem um relatório, uma fundamentação e a parte dispositiva com a decisão. Então, esse relator apresenta o relatório e depois vota. Depois, os outros desembargadores podem simplesmente concordar, que é bastante comum, ou eles podem trazer um voto divergente, às vezes sobre um pedaço da decisão, às vezes sobre toda a decisão. Então a gente vai ver ao longo da nossa carreira, da carreira de vocês vão ver decisões divergentes dos desembargadores, mas eu posso dizer que o mais comum são os desembargadores concordarem. A seguir, existem os tribunais superiores. Os tribunais superiores são considerados a terceira instância, apesar desse grau de hierarquia não existir formalmente no Poder Judiciário. As decisões tomadas em primeira e segunda instância podem ser revistas por esses tribunais superiores, por meio de recursos próprios. Existe o recurso especial e o recurso extraordinário. Cada um vai ser dirigido para um órgão diferente. O recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o STF. Quando tratamos de tribunais superiores, a gente está falando do STJ, do TST, Tribunal Superior do Trabalho, o STM, Superior Tribunal do Militar.
Então a gente tem esse terceiro grau para reavaliar alguma questão que ainda esteja ferindo questões infraconstitucionais, pois, como eu falei, caso seja matéria constitucional, o recurso extraordinário será dirigido diretamente para o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Judiciário brasileiro. E então compete ao Supremo Tribunal Federal, conforme o artigo 102 da Constituição Federal, entre outras coisas, julgar a ação direta de constitucionalidade de lei ou ato normativo, federal ou estadual, julgar a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, a arguição, descumprimento de preceito fundamental decorrente da própria Constituição e julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Eu não coloquei todas as alíneas do artigo 102, que é bastante longo, mas vocês podem dar uma olhadinha no artigo 102 da Constituição Federal, que ele traz toda a competência do Supremo Tribunal Federal. É raro a gente lidar com decisões do Supremo Tribunal Federal, pois os processos que a gente lida, eles vão ter mais decisões com sentença e acórdão, mas é claro, a gente precisa entender o que é o Supremo, que é o órgão máximo, e as decisões que ele vai trazer para a gente, principalmente nos recursos extraordinários. Bom, eu trouxe aqui o CNJ, explicar rapidinho para vocês, ele não vai trazer nenhuma interferência no nosso trabalho pericial diretamente, ele é aquele órgão de controle de atuação administrativa e financeira do Judiciário. Não possui competência jurisdicional, isto é, não resolve conflitos diretamente. Ele instaura processos administrativos para apurar a denúncia contra magistrados e ajuda no planejamento do Poder Judiciário. Ele é aquele órgão mais de corregedoria, né, de controle do Judiciário brasileiro. Não vai dizer diretamente respeito ao nosso trabalho pericial, mas é sempre importante a gente saber, se houver alguma menção ao CNJ, a gente não ficar sem saber o que é o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão bastante importante do Judiciário. Eu trouxe aqui então uma explicação breve do que é a sentença, também vou explicar o acórdão ali adiante, para que vocês possam o mais rápido possível entender e trabalhar o mais natural possível com uma sentença e com um acórdão e buscar os melhores subsídios possíveis. Eu vou mostrar para vocês em seguida também exemplos práticos de sentença e acórdãos. A sentença, de acordo com o artigo 203 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamentos nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do processo comum, bem como extingue a execução. Existe também a sentença na execução, existe a sentença na instrução, quando o processo, a formação probatória do processo termina e o juiz decide a demanda, porém lá na liquidação podem haver novos debates sobre os valores, não tratando do mérito da ação, mas sim formas de correção e fatores que vão influir no valor, e também vai ser gerada uma sentença na liquidação. Ela é uma decisão de primeiro grau de jurisdição e proferida pelo juiz. É importante a gente entender esses elementos: sentença, juiz, cartório, vara, primeiro grau de jurisdição. Já o acórdão, conforme o novo Código de Processo Civil, é decisão judicial proferida em segundo grau de jurisdição por Câmara ou turma de um tribunal. Câmara, Justiça Estadual, turma, Justiça Federal. Os julgados recebem este nome por serem proferidos de forma colegiada e refletirem o acordo de mais de um julgador. Câmara, turma, acórdão, desembargadores. Estamos tratando do segundo grau de jurisdição. Está formado desta forma o duplo grau de jurisdição a que todos nós temos direito, é um princípio fundamental do direito brasileiro. Existe ainda os embargos de declaração, um recurso muito comum que vai aparecer bastante para vocês. Vamos entender o que são os embargos de declaração. São opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz, com indicação de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Artigo 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir a omissão de ponto ou questão sobre qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Os embargos de declaração são mais comuns do que vocês imaginam. Eles vão aparecer sempre depois da sentença ou do acórdão até mesmo, para corrigir um erro material ou alguma coisa que esteja faltando ou não esteja muito clara na decisão do juiz, do julgador. A gente tem que entender que o embargo de declaração, em tese, ele não pode modificar os efeitos da sentença. Caso ele venha modificar, ele vai receber um nome diferente, vai ser chamado de embargo de declaração com efeitos infringentes. Há também os casos em que o juiz não avaliou todos os pedidos do autor. Vamos supor que o autor apresentou 7 pedidos na inicial, apenas 5 desses foram julgados.
O autor irá apresentar embargos de declaração para que os outros 2 pedidos que não foram julgados sejam também julgados pelo juiz originário, para que sejam alvos também de recurso e assim seja formado o duplo grau de jurisdição. Então, agora eu vou trazer na prática umas sentenças e acórdão para que vocês possam entender onde buscar as informações, como é constituída uma decisão judicial e que possam o mais rápido possível passar por essa fase de compreensão da estrutura e sim buscar os subsídios necessários para o nosso trabalho pericial. Vamos dar uma olhada numa sentença que eu trouxe aqui para vocês. É claro que cada tribunal, cada estado, até mesmo cada juiz vai trabalhar de uma forma diferente em termos de formatação. Mas a gente precisa entender que a sentença ela possui 3 elementos fundamentais. O relatório, onde vai ser descrito todos os fatos que ocorreram nos autos, a proposição da ação, a defesa do réu, todos os elementos probatórios que foram trazidos, para daí haver a parte da fundamentação, onde o juiz traz o porquê ele está julgando dessa forma, com o mérito processual, os pedidos formulados e a análise feita com relação ao mérito propriamente dito, para ao final apresentar o dispositivo, que nada mais é que uma forma resumida do que fundamentalmente ele decidiu na demanda. Vamos olhar desde o início aqui essa sentença para que vocês consigam compreender direitinho. Fulano de tal propôs a presente resolução com reintegração de posse contra fulano de tal. Dizendo em síntese, aqui então há uma explicação de quando o contrato foi firmado, do que se trata o contrato, os registros, os valores atribuídos aos bens, o débito existente, a notificação por meio de correio para a purga da mora, os elementos probatórios que foram sendo apresentados pelo autor e pelo réu, nessa primeira parte, tudo o que o autor está abordando, com valores, para a seguir o juiz explicar que, citada a ré, contestou a ação. Você vê que todo o procedimento processual está sendo explicado no relatório, arguindo preliminarmente a inépcia da inicial. No mérito, o réu apresenta os seus argumentos, destacando que não recebeu a notificação arguída pelo autor de purga da mora e trazendo todos os seus elementos probatórios que entendeu necessário. A seguir, o autor apresentou réplica. Aqui, pelo que a gente vê, não houve trabalho pericial na fase de instrução, pois não é mencionado no relatório. A seguir, o juiz apresenta os fundamentos para o julgamento da lide. Apresenta primeiramente a parte das preliminares, explicando o porquê ele entende que a preliminar deve ou não ser atendida, partindo para o mérito processual. E, a partir do relatório apresentado, ele justifica o porquê ele vai julgar de tal forma, quais elementos ele está julgando correto, de acordo com os pedidos formulados. Neste momento, o juiz precisa ter muito cuidado no julgamento para não extrapolar os pedidos efetuados pelo autor, pois o juiz não pode julgar um processo de acordo com algo que não foi pedido, correndo o risco da sentença ser até mesmo anulada. Seguindo adiante, a fundamentação do juiz para apresentar ao final o dispositivo. Vejamos o que o dispositivo traz para nós. Ele geralmente vai começar por essas expressões: pelo exposto, ante ao exposto, julgo procedente a ação ajuizada pelo autor contra o réu, assim dispondo. Declaro a resolução do contrato firmado entre as partes de acordo com a fundamentação. Ele finalizou o contrato. Ele constata que o contrato foi terminado, condenando o comprador a proceder à devolução do bem, cabendo a restituição do preço, descontada a importância de 70% do montante pago. Então aqui ele explica realmente como deve ser feito o cálculo ao final. Com certeza essa sentença será muito importante para liquidarmos o processo, pois ela traz elementos
determinantes para o cálculo, como compensação de valores de IPTU, correção por variação do IGPM pelo ajuizamento da ação, juros moratórios a contar da citação, como eu expliquei na outra aula, devendo o montante ser apurado em liquidação. Aqui mesmo o juiz já determina que deverá haver sim na execução uma liquidação dessa sentença. Vamos ver agora outro modelo de sentença para que fique bem claro para vocês. Conforme eu comentei com vocês, a gente pode notar que essa sentença já é diferente. Já é uma vara de São Paulo, nós temos aqui uma formatação completamente diferente, até eu considero um pouco pior para visualização, para compreensão, mas a gente precisa se adaptar à realidade do Estado e dos tribunais que a gente atua. Aqui a sentença vem de uma forma toda corrida, ó, com o relatório. Eu fiz aqui um destaque, eu vou explicar para vocês em seguida, mas tudo isso estava junto aqui. Eu é que realmente separei e coloquei um negrito aqui para que vocês possam entender melhor, mas eu vou explicar em seguida. Mas você vê que o relatório aqui, o pedido do autor, a defesa do réu, está toda ela de uma maneira junta aqui, um pouquinho mais difícil para ler. Mas tudo bem, a gente vai se adaptando e tentando encontrar os elementos que são necessários para nós efetuarmos o trabalho que nos foi solicitado. A gente vê que aqui no final vem a parte dispositiva e não vem nenhuma separação dizendo que aqui é o dispositivo. Então a gente vai precisar se esforçar às vezes um pouco mais para entender, mas nada que fuja da nossa realidade, da nossa naturalidade de trabalho. Vamos entender essa sentença então aqui? No início ela traz aqui os elementos, né, número de processos e partes, para daí trazer um resumo explicando que é uma ação de revisão contratual com repetição de indébito, apresentada em 21 de julho, apresentando então as características do processo, parcelas, existe garantia hipotecária, no entanto o contrato é abusivo, conforme o autor está dizendo, requerendo a procedência da ação para recalcular as prestações pelo PES, Plano de Equivalência Salarial, excluindo o percentual de CES de 15%, e a gente vê toda a parte de relatório inicial foi instruída com os documentos, explicando aqui, e eu separei essa parte aqui, eu vou explicar para vocês, pois há sim laudo pericial nesse processo na fase de instrução, as folhas 662 e 735. A gente vai ver, eu vou explicar aqui adiante, que o juiz se baseia bastante no que o perito trouxe, mostrando como é importante o nosso trabalho técnico dentro de um processo. A gente vê bastante decisões baseadas em laudos periciais, o que nos envaidece muitas vezes, é bastante satisfatório ver que o juiz entendeu o que a gente trouxe e usou isso na sua decisão. Seguindo aqui, vamos ver essa parte destacada aqui, onde o juiz fala que consta no laudo pericial que foram observados os índices de aumentos de categoria profissional do mutuário, estando diferentes daquele utilizados pelo banco em seus cálculos. O autor apresenta cálculos com um índice e o réu outro. E assim ele segue explicando e, já na parte dispositiva, o porquê ele está julgando da forma que está julgando, sempre se baseando no laudo. Vamos ver mais um destaque aqui, que os valores do réu estão parcialmente de acordo com as condições identificadas, tendo sido aplicados juros contratuais de forma simples e índice de correção do saldo devedor pelos índices definidos no contrato, conforme anexos 1, 2 e 3 do laudo, reportando as planilhas formuladas no laudo. Você vê que o laudo foi muito importante na decisão deste processo, um laudo na fase de instrução. Vamos lá para a parte dispositiva, ó, vamos dar uma destacada. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo tal do Código de Processo Civil, para determinar que haja o recálculo das parcelas, e aí é que vai ser importante para o nosso trabalho pericial, na liquidação de sentença. Recálculo das parcelas de acordo com o índice do PES previsto na tabela tal, revogando a liminar concedida, condenando os requerentes ao pagamento de custas e despesas processuais. Você vê esse modelo diferente, já é um modelo que utilizou bastante o trabalho pericial e que também vai gerar uma liquidação de sentença na fase de execução. Eu trouxe também um modelo de acórdão para a gente dar uma olhadinha como funciona. Esse é um acórdão do estado do Rio Grande do Sul. Então vai haver diferença, às vezes, se é um tribunal federal ou se é um tribunal estadual,
ou mesmo com relação a cada estado. Pode haver uma diferenciação na formatação. Mas vamos dar uma olhada aqui. Essa primeira parte é chamada de ementa. Toda essa parte aqui é uma forma resumida de trazer tudo que está sendo decidido nesse acórdão com, você vê aqui no final, ó, bem destacado, apelação parcialmente provida. Ela já dá uma ideia inicial do que a gente vai ter pela frente. A apelação foi sim parcialmente provida. Então a ementa também vai nos ajudar muitas vezes, mas ela vai faltar elementos para nós que somos peritos, que vamos precisar às vezes de elementos técnicos bem específicos para a elaboração do cálculo. A ementa é um pouco mais abrangente, um pouco mais geral. Vamos dar uma olhada aqui. Apelação civil, 10ª Câmara Federal, você vê aqui comarca de Porto Alegre, aí você já vê a palavra Câmara e não vara ou cartório. O acórdão é essa parte inicial onde os magistrados acordam em dar parcial provimento à apelação. Unanimamente, neste caso, os 3 desembargadores votaram da mesma forma. Teremos essa primeira parte do acórdão demonstrando a decisão de uma maneira bem simples, para daí sim passarmos ao relatório, onde neste caso serão trazidos os elementos a partir do recurso de apelação, trazido por uma das partes, abordando, é claro, todos os elementos de prova formados na instrução, com as alegações do autor e do réu, aqui tratados como apelantes e apelados, para assim, a seguir, o desembargador relator, primeiramente, apresentar o seu voto. Você vê aqui que o relator, então, após apresentar o relatório, ao qual ele é incumbido por ser o relator nessa apelação, trouxe o seu voto bem detalhado, como se fosse a parte dispositiva da sentença que nós apresentamos. Ó, com relação à capitalização de juros, merece ser retificada a sentença, e ele vai ponto a ponto explicando, trazendo inclusive as jurisprudências, que são as decisões reiteradas de tribunal com relação a alguma matéria, que justificam a sua decisão. E segue então trazendo na parte dispositiva mais decisões, as ementas das jurisprudências atinentes a este caso, para ao final apresentar a parte dispositiva, onde temos de forma resumida o que efetivamente deve ser feito no processo. Reconhecer o excesso na execução, afastando a capitalização de juros e a adoção da tabela price, determinando que sejam aplicados a conta juros remuneratórios no patamar estabelecido no contrato, calculados de forma simples e linear, admitida a compensação e repetição simples de valores. A parte embargante arcará com as custas, 60%, e honorários fixados em R$ 1.500. Então, o dispositivo, sim, apresenta um detalhamento técnico importante para nós conseguirmos elaborar o nosso trabalho de liquidação de sentença. É claro que o dispositivo, por ser um resumo, poderá gerar algum tipo de dúvida ou algum tipo de falta de informação, que certamente estará prestada na fundamentação acima, que detalha cada uma das coisas que foi decidida neste acordo. E ainda, ao final, vemos que, neste caso, como foi uma decisão unânime, os outros 2 desembargadores votaram de acordo com a relatora. Caso algum dos desembargadores discordasse, a partir daqui teríamos um outro voto, e a decisão seria parcial provimento de maneira não unânime. Esta então é a formatação básica de um acórdão. Essa foi mais uma aula trazendo a prática e as noções do processo civil para vocês.